Pronto, já está gravando. Então, boa noite, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. É um prazer conhecê-los, é uma alegria revê-los, rever os companheiros, né, do LIER, companheiros de outros eventos, de outros momentos. Então, como a gente estava conversando aqui já nos bastidores, para nós foi uma alegria perceber aí a quantidade de pessoas interessadas no tema do minicurso Marxismo e História Social das Religiões. A gente realmente não estava assim imaginando que teria tanto interesse, uma vez que há tantas temáticas, né, aí disponíveis nos artes, e mais ainda talvez uma percepção de que dentro do campo das pesquisas da história das religiões de modo geral e na BHR especialmente, né, acaba ficando diluído às vezes alguns tratamentos historiográficos. Então foi bem bacana a gente perceber que há tanto interesse, então ficamos bastante contentes com isso, né? Eu vou primeiro me apresentar, e aí o professor Wellington também vai se apresentar, porque amanhã é o dia que ele vai conversar mais com vocês. E aí a gente vai começar a desenhar aí, caracterizar um campo de pesquisa, fazer algumas observações, e espero que dê tempo para abrir para o debate e fazer questões, dialogar, construir juntos aí algumas perspectivas, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer muito a presença, né, o interesse de vocês, como eu disse, mas agradecer muito à BHR e à Universidade Estadual de Goiás, que está organizando o evento, né? Esse momento, nós sabemos, ele é muito importante para a BHR, porque está buscando aí se reorganizar, tomar fôlego, né? Porque nós temos muitas pesquisas mais para frente para fomentar e muitos outros encontros, né, muito importantes da área para a gente continuar fazendo, né? Então a BHR ela tem sido uma referência muito grande de formação da nossa área. Eu mesma, desde a graduação, frequento, né, os eventos da BHR, foi um momento assim de muito aprendizado. E eu espero que outras gerações, novas gerações, os mais jovens que estão se aproximando agora, possam passar também por essa experiência, né? A gente entende que esses tempos que nós estamos passando, né, de tanto sofrimento para o nosso povo, a pandemia de Covid, a crise econômica, social, fome, violência, intolerância, o negacionismo, um fascismo crescente na sociedade, que muitas vezes se expressa no racismo religioso, que muitos de nós estudam, né? É muito necessário a gente manter uma sinergia de organização em grupos, em redes de pesquisa, né? Nas áreas de ciências humanas e sociais, principalmente, porque nós temos aí uma tarefa histórica para cumprir, né, em luta, em defesa dos direitos humanos, defesa de uma democracia, em defesa do Estado laico. Então, tudo isso se soma aí nas expectativas que nós temos em nos encontrar, apesar das dificuldades, dos desafios, né, fazer os eventos mesmo online e remar em um diálogo e um debate, né? Então, tudo isso está no pressuposto que a gente traz aqui para vocês para discussão. Então, quem não me conhece, eu sou Irineia Franco, né? Sou doutora em História pela USP. Também fiz um estágio de pós-doutorado na Federal do Rio Grande do Sul em 2018 e tenho atuado aí nos cursos de graduação e pós-graduação em História da UFAL desde 2009, né? A minha área de pesquisa é a história das religiões afro-brasileiras e o catolicismo do Brasil, século XIX, século XX. Lá na UFAL, junto com o professor Pedro Limas Vasconcelos, o professor Wellington Medeiros e os outros companheiros e companheiras que nós temos no LIER, que é o Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões, né? Que existe aí desde 2012, a gente tem tentado, então, fomentar a área de pesquisa de história das religiões, e isso tem dado muitos frutos, que a gente tem percebido aí nessa última década, porque novos temas têm surgido, fontes de pesquisa, problemas, abordagens. Nós fazemos um esforço de estudar em grupo, né? Estudar sempre em grupo, debater, organizamos eventos, cursos de extensão,
a gente tem debatido bastante as nossas experiências de pesquisa e ensino, né? Então, ano que vem a gente vai fazer 10 anos e eu convido aí todos vocês, quem ainda não conhece o grupo, se aproximar, se tiver interesse aí de seguir a gente nas redes sociais ou acessar o canal do Centro de Pesquisa e Documentação Histórica da UFAL, que está disponível aí no YouTube. Lá tem muitas gravações de eventos, aulas, debates, nossas reuniões, né? Que é aí que talvez dê interesse aí nos temas para vocês poderem acompanhar com a gente e discutir também. Então, fiz esse preâmbulo aí, mas de apresentação. Passar a palavra para o professor Wellington se apresentar também. Wellington. Boa noite a todos e todas. Primeiro, quero agradecer também a participação a todos os inscritos e a organização do evento. Como a professora bem frisou, foi uma grata surpresa para nós essa questão, o interesse pela temática, uma vez que, como esboçamos na ementa, notamos uma certa diluição nos campos de pesquisa dentro da própria historiografia, na verdade. E, apesar da interdisciplinaridade, viemos tentar demarcar um campo de estudos, ou pelo menos discutir a partir do materialismo histórico dialético aí algumas pesquisas. Então, no primeiro dia a professora vai apresentar um pouco mais sobre o método e amanhã irei falar um pouquinho mais sobre o debate historiográfico. Meu nome é Wellington Medeiros, já fui orientando da professora Irineia Franco durante a graduação e durante o mestrado. Então, já temos aí também um tempo, acho que de 10 anos já, professora. Acho que o tempo que a senhora está na UFAL é o tempo que caminhamos juntos. E agora meio estabelecendo essa parceria, mas para mim sempre orientadora, de certa forma, com quem aprendo muito. E o meu tema no mestrado foi sobre as comunidades eclesiais de base e a teologia da libertação, aqui em Alagoas, no período de 67 a 91, e a relação com os movimentos sociais, e especificamente o movimento dos trabalhadores sem teto aqui em Alagoas. Então, acho que é isso e passo a palavra para a professora Obrigada, Irene. Wellington. Então, vamos lá, né, pessoal? Como o Wellington falou, né, a gente está buscando aí, a partir dessa experiência de pesquisa do LIER, sistematizar parte das reflexões que o grupo tem desenvolvido aí nessa década em torno de uma história social das religiões, que nós podemos denominar assim, e, na verdade, a gente está acabando fazendo a defesa, como ele disse, né, de um campo de as possibilidades de um campo de pesquisa, porque no grupo não são todos os nossos pesquisadores, estudantes que estão trabalhando na perspectiva de história social, né? Também tem gente trabalhando com história cultural e história política, e tudo bem, nós não temos nenhum problema com isso, há um diálogo bastante frutífero, né, entre nós. Então, eu espero que a gente consiga atender aí as expectativas que foram criadas em torno do debate do tema, porque muito dessa discussão hoje vai ajudar nós mesmos a sistematizar mais ainda as reflexões que têm sido feitas, né? Então, a gente havia combinado, o dia de hoje vai ser dedicado a introduzir uma discussão a respeito das contribuições teórico-metodológicas do Marx e do Engels, né, para a produção historiográfica no campo da história social das religiões. Então, gente, é introdutório, isso é muito importante reforçar, porque é impossível esgotar em 2 horas, né, ou em 1h30, todo o arcabouço intelectual e de produção e de contribuição do marxismo, né, no campo historiográfico e mesmo na questão das religiões, assim, nós temos aí uma bibliografia ampla que foi disponibilizada, pelo menos como indicação, e alguns textos de apoio que nós mandamos com antecedência para vocês, espero que todos tenham conseguido acessar, e mesmo assim, isso não arranha 1%, né, das possibilidades de debate que a gente tem que fazer. Então,
espero que vocês não fiquem decepcionados com essa discussão, e aqueles que estão mais avançados nas leituras da obra de Marx e Engels, ou nas discussões dentro do campo do marxismo, especialmente, né, que fiquem muito à vontade para contribuir, para colocar aí suas questões, correções ou opiniões ao longo aí da discussão, certo? Eu incluí aqui a foto dos camaradas, Wellington, porque vi lá que você tinha incluído, eu me esqueci totalmente de colocar, mas enfim, eles são bastante visados aí, conhecidos, né? Mas para quem ainda não havia prestado atenção, Karl Marx nasceu em 1818, faleceu em 1883, e o Frederico Engels, o Frederico dos Anjos, como diz o professor José Paulo Neto, nasceu em 1820, faleceu em 1895. Os dois são referências aí, né, eram revolucionários comunistas e foram os formadores, criadores do chamado socialismo científico, elaboram juntos aí ao longo do tempo, de uma longa amizade de mais de 40 anos, a teoria social, que faz a análise da sociedade burguesa a partir do chamado materialismo histórico dialético, né? E fortemente dentro da crítica da economia política. A teoria, o materialismo histórico dialético, ele também é conhecido por alguns como a filosofia da praxis, e para nós essa palavra praxis, ela é um termo bastante indicativo e importante que temos que prestar atenção, porque afinal de contas a praxis é a relação entre teoria e prática, né? Entre a prática, a experiência social e a abstração que nós fazemos a partir dessa experiência. Então, essa relação da praxis, ela perpassa aí muito das abordagens que a gente procura fazer e é muito útil nas possibilidades de pesquisa historiográfica também que nós defendemos, né? Então, é claro que na tradição, dentro aí dos estudos marxistas, vai ter muitas e muitas discussões e disputas internas do campo, em que alguns vão preferir usar materialismo histórico, separado do materialismo dialético, ou a dialética, né? Como a parte desse materialismo histórico, mas aqui a gente está junto com outros estudiosos defendendo um posicionamento de que dá para separar essa pesquisa histórica do pensamento dialético, né, que tem a herança hegeliana. Mas para deixar para vocês algumas referências, porque, como eu falei, a gente não consegue esgotar aqui, há muitas biografias disponíveis, mas tem sido produzido e publicado no Brasil alguns livros muito bons, né, de biografias críticas dos autores, que avançam muito na discussão, porque eles nos permitem fazer uma relação entre a experiência, a trajetória pessoal, como intelectuais, de formação e de estudo, e o contexto histórico, né, onde que eles viveram e que eles atuaram. Então, uma biografia lançada pela Boitempo, que vai ser lançada ainda vários volumes, é essa aqui do Michael Heinrich, Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna, que pega o período de 1818, do nascimento de até 1841, quando ele vai para a universidade, e, assim, destrincha e aprofunda muito as relações familiares, pessoais de Marx, mas dentro de um ambiente intelectual, de um ambiente cultural, político, né, e econômico, obviamente, na situação da Prússia. Marx nasceu, né, na região da Lena Prússia, na cidade de Trieste. O meu alemão não existe, viu, gente? Então, desculpem aí as pronúncias toscas, né? A cidade de Trier, em 1818. Então, esse trabalho de Heinrich ele é excelente, porque se a gente for pensar o impacto que tem a experiência do iluminismo, da Revolução Francesa, dos pensadores todos ali, né? Das revoluções proletárias na sequência, né?
e como que isso impacta o jovem Marx, e como que ele vai experimentando nessas experiências universitárias e familiares, a gente consegue compreender muito, talvez, as mudanças internas dentro da obra marxiana, que, como eu falei antes, né, acabam gerando muitas disputas internamente, mesmo dentro do campo marxista, quer dizer, dentro daqueles pesquisadores do marxismo. Né? Uma outra biografia que saiu recentemente e que é de peso, que é pesada mesmo, né? É do professor José Paulo Neto, Karl Marx, uma biografia, e aí já é um trabalho que pega aí todo o período de vida do Marx e tem um cuidado maior ainda em esboçar, talvez sintetizar elementos da vida e obra de Marx, né, com uma leitura já crítica, articulando, inclusive, essas disputas internas do campo do marxismo. Então, é uma leitura assim, bastante densa, que não é fácil, talvez, de ser feita assim, de uma maneira mais fluida, como o livro do Michael Heinrich, mas que também é bastante interessante. Aqueles que gostariam, talvez, de aprofundar aí esses elementos de conceito para entender melhor o processo de formação do pensamento marxiano, eu indico bastante, né? O Engels tem uma outra biografia, essa já mais clássica, que é do Gustav Mahler, né, o alemão, que escreveu ali no final do século XIX, início do XX, é uma das biografias clássicas do Engels, e ajuda também bastante a compreender o Engels não só como companheiro do chamado segundo violino, como ele mesmo se referia em relação ao Marx, né, como companheiros de produção, mas no seu processo também pessoal, das suas lutas políticas, né, de um pensamento que também é próprio, que tem as suas questões. Então, tudo isso já ajuda bastante a entender um pouco, ou pelo menos, né, a adentrar mais dentro desse universo específico do que é a experiência desses autores. Né? Muitas vezes o que acontece na nossa graduação, nem sempre, a depender, é claro, dos nossos professores, das disciplinas, da nossa grade, que a gente vai ter um contato específico com as obras. No geral, a gente lê por terceiros, né? Ou faz leituras já comentadas, ou às vezes um pequeno capítulo. Então, você lê ali de toda uma obra, ou de todo um corpo aí de obras, de possibilidades, né, os professores selecionam ali dentro das disciplinas, principalmente em contemporâneo, alguns elementos para discussão. A turma de teoria já de sociologia já vai passar talvez mais tempo numa leitura das obras de Marx e Engels, né, diferente aí da história, pelo menos do que eu conheço, né, dos cursos que eu fiz. Então, é importante a gente ter esse apoio, de leituras de apoio, que vão fazer a introdução, mas é importante também a gente não ter medo de ler os autores. Então, não precisa ter medo de ler o Capital, ou de ler a crítica da filosofia de direito de Hegel. Nem sempre é fácil, né? Nem sempre é uma leitura inicialmente fácil, mas é uma leitura que é possível fazer e que hoje em dia nós temos mais facilidade. Então, eu também indico para vocês lá na TV Boitempo, no canal do YouTube, né? Talvez alguns de vocês conhecem, há uma série de cursos de introdução, de explicação de obra a obra, de debates. Então, enfim, hoje talvez há uma facilidade maior para a gente adentrar nesse universo, de conhecer um pouco mais e conhecer já quebrando determinadas perspectivas que são, vamos dizer assim, que são críticas, mas não são críticas sem serem vinculadas a determinados interesses, né? Então, é importante a gente entender o fato da teoria do materialismo histórico dialético, do marxismo, está vinculado diretamente a lutas políticas e sociais, está vinculado ao movimento operário e ter contribuído fortemente para o estabelecimento de um campo ideológico de disputa dentro da sociedade, isso faz com que, na academia, haja também muitas questões em torno. Né? E, enfim, eu já estou me estendendo muito aqui, não vai dar nada de tempo de falar tudo que eu quero, estou vendo já, mas é só para dar uma ideia
tá? Daquilo que a gente precisa conhecer mais a respeito dos autores, tá certo? Então, para a discussão que interessa a gente mesmo, que é a questão da religião, né, é lembrar ainda também que Marx e Engels, eles mesmos, né, dessas experiências familiares e universitárias, eles estavam dentro de um ambiente em que a temática da religião era uma temática astral ou uma temática que perpassava muito das discussões políticas, no mínimo, né? Então, Marx, ele é de uma família de origem judia. O pai dele se converte ao protestantismo num determinado momento por questões de melhorar a condição de trabalho dele, uma vez que a Prússia era um estado cristão, e esse era um estado cristão protestante, então, que gerava lá uma série de problemas, né, na sociabilidade desses descendentes de judeu. Então, o pai de Marx, que não era um, vamos dizer assim, um judeu ortodoxo, mas que tinha ali uma perspectiva deísta, ele vai se converter ao protestantismo. E o Marx, ele cresce desse ambiente protestante, mas numa perspectiva religiosa, vamos dizer, entre aspas, racionalista, né? O Engels não, o Engels já vem de uma família bastante conservadora protestante, então ele tem uma formação religiosa na juventude muito forte. Então, no seu momento de ir para a universidade e passar ali por aquela fase da crítica da religião, que eles vão assar, principalmente a partir da universidade, né, de Berlim, em tempos diferentes, em momentos diferentes, mas em diálogo ali com o ambiente dos jovens hegelianos, as rupturas com a religião elas vão se dar de forma diferente para os dois. Mas os dois, na sua vida adulta, vão ter um posicionamento em relação à religião de ateísmo, certo? Agora, não é aquele ateísmo militante, no sentido de que vamos, né, propor aí um avanço do ateísmo na sociedade. Tem vários momentos diferentes aí nesse processo, de aproximações de distanciamento nessa discussão, e aí não dá para explorar tudo aqui, mas a gente vai seguir um caminho que eu espero que esclareça alguns dos elementos que nós estamos aqui defendendo, tá bom? A situação da Prússia como Estado cristão protestante, né, é bom a gente lembrar que havia uma situação ali semelhante no início do século XIX, àquela situação que nós temos aqui no Brasil também no período imperial, né, com o catolicismo como religião oficial. E a igreja, os padres, como funcionários públicos, né? Então, o ambiente, esse ambiente na Prússia, ali no começo do século XIX, ele é um ambiente em que a relação entre religião e política ela não está distanciada. Pelo contrário, ela está permeada ali exatamente porque você tem um Estado que é um Estado religioso. Então, muitas das disputas elas estão se dando também numa crítica que é feita à religião na perspectiva de uma secularização desse ambiente. Isso para nós é um tema interessante, eu acho que é bom guardar isso para a gente poder debater depois, certo? Então vamos seguir, né? Estou falando muito. Então, o que é aí esses pressupostos que a gente está trazendo aqui nessa definição do que seria o campo de história social das religiões, né? A gente está tentando aqui articular 3 elementos e reivindicar aí um espaço de articulação desses elementos, né? Primeiro, aquilo que a gente chama, quer dizer, e que está dado aí dentro dessa perspectiva, na tradição de desenvolvimento do pensamento marxista, da crítica da religião. Então, veja que ali no final do XIX, ou na verdade, 19 não, né? Desde o século XVIII, no mínimo, e se a gente for caçar no tempo, a gente consegue ir mais para trás nessa crítica da religião, que pegaria ali da Reforma Protestante, mas o Marx, na sua juventude, ele vai buscar elementos que vão mais para trás, ainda lá nos gregos, né, em Demócrito, em Epicuro, né, essa crítica da religião, porque é a crítica dos deuses, é a crítica de um pensamento teocêntrico. Então, a busca de você ter um pensamento que tem a base antropocêntrica
ela faz com que essa crítica da religião ela se dê muito na perspectiva de fato de ser a crítica que é a base de toda a crítica, né? Da Alemanha, especialmente no ambiente que tem ali a base da filosofia hegeliana como contraponto, né, que vai ser importante, que depois eles vão fazer o contraponto, essa crítica da religião ela é essencial. Mas, como eu falei antes, ela é a crítica de como a religião ela atua e a função que ela tem na sociedade. Então, é claro que, em termos filosóficos, essa crítica vai debandar e vai chegar, né, a atacar princípios, de fato, ideológicos, no sentido da crença. Mas isso é pegado aí de momentos, né, e a depender dos autores com quem que eles estão dialogando. Quando nós reivindicamos aqui essa crítica da religião, é a crítica da religião como experiência histórica, é a crítica da religião como fenômeno sócio-histórico. Tá? Isso não impede, desculpe o barulho, gente, da rua, isso não impede que os historiadores se interessem por esse debate filosófico ou que encarnem aí ou queiram fazer uma historiografia das histórias, das crenças e das ideias religiosas. Obviamente que isso não, né? Mas na concretude que nós temos das possibilidades de pesquisa, né, é muito importante que a gente não tenha medo de fazer crítica, no sentido da construção histórica dos fenômenos religiosos e como eles existem. O professor Romero Venâncio, na tese de doutorado dele, que a gente deixou de referência para vocês na bibliografia, que é a crítica da religião em Marx, de 1840 a 1846, que ele pega ali esse período do jovem Marx, né? Ele vai trabalhar com as teses mais antigas, ele vai pegar e tentar desconstruir ali como que Marx vai trabalhar, como eu falei, da filosofia grega, Demócrito, Epicuro, o outro camarada agora que eu não lembro o ano, acho que é Luciano de Samosata, tá? E depois Hegel, e depois Feuerbach, e depois adentrando na produção de fato marxiana. Porque, segundo o professor Romero Venâncio, um problema que ele identifica, que ele pensa que é uma questão, que a gente pode colocar em discussão aqui, é que muitas das produções nossas em história das religiões, antropologia da religião ou ciências da religião, muitas vezes, por uma série de razões, não consegue fazer a crítica das experiências históricas e acaba sendo trabalhos que simplesmente fazem o elogio da religião. Seja, gente, não é falar mal, não é fazer um movimento de ataque, né, às crenças, às fés, à fé, às experiências religiosas, na sua diversidade, mas é ser capaz de relacionar as experiências tais quais elas surgem no processo histórico. Então, é claro que é sempre uma questão na relação subjetiva do pesquisador com o tema, e isso no Lier a gente já discutiu várias vezes, que é o pesquisador como religioso fazendo a pesquisa sobre a sua comunidade religiosa, sobre a instituição religiosa, sobre a sua religião, e aí sentindo aquele movimento, né? Até onde vou nessa crítica historiográfica, isso vai atingir algum elemento subjetivo e vai causar questões. Então, na sociologia, na antropologia, há sempre uma discussão metodológica, né? Vejam que aqui a gente está falando de um debate que é fundamental também dentro dessa tradição marxista, que é a relação entre sujeito e objeto, né? Já a herança aí do pensamento hegeliano. Então, é claro que é preciso a gente entender o que essa crítica quer dizer, tá? Então, essa crítica, ela é pensar, relacionar,
entender e compreender essa religião dentro do seu processo histórico. Por isso, o materialismo histórico dialético, porque ele é o método que nos permite fazer esse movimento, que nos permite perceber o processo, que nos permite perceber o movimento na mudança, né? Quer dizer, na mudança, nas continuidades e nas transformações que essas experiências religiosas, instituições religiosas, grupos religiosos, ideias religiosas, elas vão fazendo na história, na relação entre, né, a base de vida material, o lugar, o contexto, o momento em que essas religiões se desenvolvem, né, e os seus processos internos de mudança. Então, vejam aqui que a gente está tentando correlacionar esses elementos, tá? E a historiografia? A historiografia, é claro, é o resultado da experiência, é o resultado, né, das pesquisas que vão buscar aplicar o materialismo histórico dialético com uma perspectiva crítica da religião, e aí você poder, talvez, enfim, entregar, né, um trabalho em que a abordagem da história social das religiões apareça de maneira mais clara. Eu espero que eu esteja sendo clara, mas aí depois a gente vai ter tempo aí para as perguntas. Então, perguntas, questionamentos, né, críticas nessa elaboração, e aí vocês ficam à vontade para trazer os elementos, tá? Mas então, vejam, essa correlação de elementos aqui, ela só é possível se a gente conseguir partir de certos pressupostos. Então, os pressupostos que nós estamos partindo, a gente está caminhando, né, nessa perspectiva do desenvolvimento do pensamento, da teoria crítica marxista, entendendo que essa teoria crítica, esse pensamento, o materialismo histórico dialético tem os seus pressupostos. Esses pressupostos eles estão dados no contexto de formação dessas ideias no seu desenvolvimento posterior, porque é claro que aquilo que Marx e Engels produziram no século XIX e que tiveram aí os seus seguidores, né, aqueles que se reivindicaram marxistas e continuaram desenvolvendo temas importantes que aqueles autores deixaram inacabados ou que assumiram a crítica da realidade social, da sociedade burguesa, do capitalismo nos seus diferentes momentos, né? Tem que ter uma sequência aí, porque Marx e Engels não eram gênios da lâmpada, não eram profetas, né, que resolveram todas as questões e não tem mais nada para ser pesquisado. Pelo contrário, tem muita coisa nas obras deles que não foram abordadas, tem muita coisa que mudou já totalmente, já é outro contexto, né? É necessário estudar esses autores, mas eles não são suficientes por si mesmos, né? A gente precisa continuar aí na discussão e na crítica também da própria produção que foi feita aí ao longo do tempo. Então, o idealismo e o materialismo aqui, eles surgem como os grandes momentos da filosofia moderna de dois grandes campos em disputa. Então, eu não sou aqui filósofa para poder fazer para vocês uma explanação sistemática e rigorosa a partir, né, do idealismo que está sendo discutido ali no século XIX, principalmente em relação a Hegel. Gente, eu fico devendo para vocês o Hegel, sinto muito. Eu ainda estou batendo a cabeça com a fenomenologia do espírito, e alguém aqui que tiver formação filosófica e depois puder ajudar a contribuir na discussão, é muito bem-vindo. Mas, daquilo que eu posso ajudar a entender, né, a avançar, a gente tem que partir aí dos autores mesmos, né, das reflexões que Marx e Engels eles vão fazer e o chamado ajuste de contas que eles vão fazer aí na sua juventude em relação à tradição hegeliana. Bem, de maneira muito resumida, o impacto da filosofia hegeliana na Alemanha, especialmente, mas também, né, nos países da Europa ali, ele é muito forte, porque ele está partindo de um pressuposto que é muito importante, né? Uma das questões que ele traz, e quem vai
explicar isso para a gente de modo muito interessante é o professor Emil Sader, na introdução da obra Ideologia Alemã. É uma introdução bastante útil, bastante clara para a gente, né? Que é exatamente a possibilidade, ou melhor, o debate, o grande debate da relação do pensamento com o ser, né? Quer dizer, será que nós olhamos para a realidade e vemos a aparência ou a essência das coisas? Por que que nós, se vemos as coisas na sua, se nós vemos as coisas na sua essência e elas, desculpa, gente, vejam como está fraco aqui a explicação filosófica. Mas a questão é, se nós vêssemos as coisas como elas são, muitas delas não seriam como é, porque a gente já alteraria. Então, como é possível que a gente observe na realidade social e a gente vê tantas mazelas, tantos problemas, e essas questões não chocam a gente ou não surgem para a gente de maneira plena, né? Então, fazer essa discussão entre o idealismo e o materialismo, para os jovens Marx e Engels, é importante porque eles, no primeiro momento, eles eram jovens hegelianos, seguiam a filosofia de Hegel. Mas o debate de Hegel via Feuerbach, a partir do livro A Essência do Cristianismo, causou, vamos dizer, um grande frisson. E eles começaram a questionar aquela grande construção do sistema filosófico hegeliano, né? Então, vamos aqui seguir um pouco das referências que eu trouxe para ver se fica melhor esclarecido, né? Na dificuldade que a gente tem aqui de lidar com as questões filosóficas, tá? Então, trouxe uma citação para vocês do Engels, numa obra que é de referência, que é a obra Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, que ele escreveu já posteriormente, né, em 1886. Mas nessa obra ele tenta fazer essa avaliação do percurso deles. E ele diz o seguinte, né? O conjunto da doutrina de Hegel deixava, como bem frisávamos, lugar suficiente para nele instalar as mais diversas concepções práticas de partido. E para os teóricos da Alemanha, de então, essencialmente duas coisas revestiam caráter prático: a religião e a política. Quem valorizava o sistema de Hegel podia ser consideravelmente conservador nesses dois domínios. Quem, pelo contrário, considerava o método dialético como essencial, podia, tanto em religião como política, pertencer à mais extrema posição. Mas, como a política era, nessa época, um domínio muito espinhoso, a luta principal foi conduzida contra a religião. Aliás, não era ela indiretamente também, sobretudo de 1840, uma luta política? Então, tem aqui o contexto que eu havia mencionado rapidamente para vocês anteriormente, né? Mas mais ainda, as ideias dessa disputa entre o idealismo e o materialismo, né? O que mais nos interessa é isto: a maioria dos jovens hegelianos mais resolutos foi conduzida pelas necessidades práticas da sua luta contra a religião positiva, no sentido da religião existente de fato na sociedade, né? Ao materialismo anglo-francês, de tendência iluminista, né? E então entrar em conflito com o sistema da sua escola. Enquanto o materialismo considera a natureza como única realidade, esta, no sistema de Hegel, não é senão a alienação da ideia absoluta. A natureza como alienação da ideia absoluta. Por assim dizer, uma degradação da ideia. De qualquer forma, o pensamento e o seu produto, a ideia, é aqui o elemento primordial. A natureza é o elemento derivado que só existe, em suma, graças à condescendência da ideia. E estabeleceu-se o debate dessa contradição. Então, gente, aí está o nó, né? Veja que o pensamento hegeliano, que é profundamente abstrato, ele faz com que a ideia ela seja o motor do processo. Então, é a ideia que movimenta. A ideia produz, no seu movimento, a existência,
a natureza, que ao existir é alienada a si. Ao ser alienada, separada de si, gera uma contradição. Mas é essa separação que permite a ideia se saber, se conhecer, ela deve se completar nesse processo. Então, há o movimento aí da dialética, né? Mas vejam que, para Hegel, é o movimento da ideia. Você tem ali um elemento de Hegel que é importante, que é a questão do trabalho. Isso chama atenção o Emir Sade, né? Hegel, ele coloca a experiência humana de alterar a natureza como um elemento importante desse processo do absoluto de se autoconhecer. Porque é nessa experiência de construção, de abstração que é feito, né, que ajuda aí o absoluto a se autoconhecer e se concretizar na história de certa forma, mas é a ideia que se concretiza na história, tá? E aqui há o momento de olhar isso de outro viés. E esse momento ele se dá com Feuerbach. Feuerbach, ele foi aluno de Hegel, ele assistiu as aulas de Hegel, mas ele vai aí se distanciar e romper quando ele vai produzir a obra famosa dele, que é a Essência do Cristianismo. Talvez alguns de vocês já tenham lido. Porque na Essência do Cristianismo, Feuerbach procura aplicar essa dialética hegeliana, mas observando o seguinte, que, na verdade, num estudo específico do cristianismo, não é essa ideia que produz, mas são os humanos que projetam a ideia da divindade, do Deus, e essa ideia que é projetada a partir do humano seria projetada a partir das qualidades humanas, daquilo que nós temos, que consideramos de bom, de belo, de melhor, aquelas nossas capacidades que a gente não enxerga em nós mesmos, porque nós vivemos, né, nas nossas contradições, e isso não está presente aqui, mas a gente projeta numa essência que está para além de nós. Essa essência é identificada como um Deus, como a divindade. Então, quando Feuerbach traz a essência do cristianismo numa perspectiva antropocêntrica, naquela perspectiva de que não é Deus que cria os homens, mas são os homens que criam Deus, isso faz um boom na cabeça dos jovenzinhos hegelianos ali, né? Porque isso possibilita uma observação não só da experiência religiosa, mas de vários elementos que dentro do sistema filosófico hegeliano baseavam-se em abstrações e em universalidades. Então, principalmente na questão do Estado, né? E aí também não vou entrar muito nesse debate, gente, que é um super debate, mas bastante interessante, da forma como Hegel pensava que o Estado ele era. Isso poderia dar uma perspectiva conservadora, como o Estado como um momento de abstração e de totalidade que servisse aí para proteger os interesses gerais, né, desse movimento absoluto aí da história, da ideia, né? E Feuerbach, ele ainda está fazendo essa discussão num debate mais voltado para uma essência humana. É muito interessante na tese do professor Romero Venâncio, porque ele destrincha bem esses elementos aí, principalmente na essência do cristianismo, né, do Feuerbach, enfim, Hegel também, mas da essência do cristianismo, que a gente, pelo menos ele defende ali a ideia, junto com outros autores, de que Feuerbach ele talvez estivesse propondo um tipo de perspectiva que a gente poderia dizer que é uma religiosidade humana, mas de um humanismo muito forte, e que, em vez de fazer a adoração, então, de uma divindade, era para humanos, então, cooperarem em amizade, em harmonia entre si, né? E ali ele coloca a questão do amor, o amor entre os humanos, a amizade, como um elemento que devesse ser vamos dizer, todo o esforço, louvor, adoração, veneração a Deus, isso deveria ser jogado ali nas relações humanas.
Então, no fundo, Feuerbach ele ainda mantém uma certa perspectiva essencial da essência humana, né? Ele está falando de um ser humano muito genérico. E isso vai ser o lugar em que Marx e Engels vão se distanciar de Feuerbach. Né? Então, vamos seguir aqui na citação que eu parei, falei muito, espero que tenha esclarecido alguma coisa. De repente, diz Engels, né, reduziu a pó a contradição, colocando sem delongas o materialismo no trono. Então, Feuerbach coloca o materialismo no trono. A natureza existe independentemente de toda a filosofia. É a base sobre a qual nós, homens, nós, próprios produtos da natureza, temos crescido. Então, a natureza independe de toda a filosofia, existe independentemente de toda a filosofia. Para lá da natureza e dos homens não há nada, e os seres superiores criados pela nossa imaginação religiosa não são mais que o reflexo fantasma do nosso próprio ser. Então, essa questão aqui do reflexo a gente vai falar um pouco mais para frente. O encantamento estava quebrado, o sistema estava destruído e posto à parte. A contradição resolvida só existia em imaginação. Só quem experimentou a ação libertadora desse livro pode fazer ideia. O entusiasmo foi geral, momentaneamente todos fomos faquianos. Então, é perceptível aí nas obras de juventude do Marx essa influência de Feuerbach em várias das obras que a gente, algumas das obras que nós indicamos, como por exemplo aqui a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, né? Que a gente mandou lá um trechinho que a gente espera ter tempo de discutir aqui daqui a pouco, e a ideologia alemã, especialmente, né? Que é exatamente a obra em que esse ajuste de contas vai feito com o grupo dos jovens hegelianos, né? Marx e Engels vão tretar bastante com os amigos, né? Os antigos amigos, principalmente o Bruno Bauer, o irmão do Bruno Bauer, Edgar, e o Max Stirner. Só que essa obra, a Ideologia da Alemã, que é de 1846 e 47, eles escreveram várias notas, vários rascunhos, partes mais completas, mas eles não publicaram em vida. Esse livro ele só foi ser publicado e divulgado, né, amplamente em 1932. Então, muitas das discussões que tem em torno da questão da ideologia, da questão dessa relação entre a dialética, a experiência da consciência e a própria definição, vamos dizer assim, que não total, mas a primeira elaboração que foi feita por eles em torno do materialismo histórico dialético demorou para ser conhecido. Né? Então, alguns autores importantes na sequência do marxismo não chegaram a conhecer esse texto tão cedo, né? Como Gramsci, por exemplo. Então, isso aí gera muitas discussões internas no campo do marxismo. Só seguindo aqui, que é importante dizer, né, na sequência do que Engels está falando, então, no momento em que eles vão se distanciar de Feuerbach, Feuerbach tem razão em dizer que só o materialismo das ciências da natureza constitui a base do edifício do saber humano, mas não o próprio edifício. Porque nós não vivemos só na natureza, mas igualmente em sociedade humana. E essa última tem também a história do seu desenvolvimento e a sua ciência, tal como a natureza. Era, pois, preciso pôr a ciência da sociedade, isto é, a totalidade das ciências chamadas históricas e filosóficas, de acordo com a base materialista e reconstruí-las no apoio dela. Então, não é uma essência humana, genérica e total, que ajudaria, talvez, a romper totalmente com o idealismo, mas entender que a experiência humana ela é específica no tempo. Ela é específica porque nós vivemos em sociedade. Então, essa sociedade, ela tem também o seu próprio processo histórico. É preciso observar essa sociedade na sua totalidade, quer dizer, nos vários elementos que compõem. Né? Mas é claro que aqui, a aplicação do materialismo histórico dialético, ele vai se dar como método. Então, se eles se distanciam de Hegel, rompem com o idealismo a partir do distanciamento com Feuerbach, eles assumem o método. O método hegeliano ele vai ser levado em frente, mas ele vai ser posto
a partir da perspectiva, o método dialético, né? Ele vai ser posto a partir da perspectiva materialista. Eu coloquei essa imagem aí da crisálida, né? Do processo aí de mudança, de transformação da lagarta em borboleta, porque ele serve de metáfora para a explicação aqui mais sintética do método, porque nós sabemos que a lagartinha aqui, para ela se tornar borboleta, ela vai ter que negar a si mesma. Mas ao negar a si mesma, que construir seu casulinho, se derreter, né? Ali o corpinho dela todo vai ser derretido e vai se constituir outro, ela usa os elementos que ela tinha anteriormente para poder fazer esse engendramento desse novo ser. Então, ela é e não é ao mesmo tempo. O movimento dialético, ele traz para a gente isso. Se a gente observa no processo as coisas, e na historiografia, na história, a gente sabe que muitas vezes não dá para você definir exatamente quando um processo termina, começa outro. As coisas não são mecânicas. Aqui também a gente já está defendendo um posicionamento dentro do debate marxista, que aquele chamado mecanicismo no materialismo histórico, isso não é bem assim, não. Você tem que observar bem nas obras e perceber que há sempre, sim, um movimento, né, de contradição, e se não for um movimento de contradição e observar, exatamente, é o do contrário. Se a gente não observar esse movimento do contrário, você não está percebendo esse movimento, vamos dizer assim, da concretude do processo que a gente quer estudar. Exatamente, por isso que é dialético. Então, a tese, a sua contradição, a antítese, a relação entre ambas leva a uma síntese de processo. Essa síntese, por sua vez, ela pode se transformar numa tese que vai ter a sua contradição e que na relação vai se estabelecer uma outra síntese. E isso numa sequência. Então, quando eles buscam aplicar isso a respeito da sociedade burguesa, principalmente na crítica da economia política, e isso tem uma importância gigante, porque é observando, né? Vejo que o Marx ele está muito mais interessado em fazer essa observação e essa análise da sociedade burguesa do que especialmente debater as questões da religião. A religião ela aparece na obra, mas ela é sempre ali, num momento ou outro, vinculado às vezes a um exemplo que ele quer dar, a uma crítica que ele quer fazer a determinada situação social, e não é tanto o foco de análise. Poucas vezes ela é o foco de análise, né? Pois é, a coisa do ópio a gente fala daqui a pouco. O Engels já não, o Engels já tira vários momentos para fazer um estudo historiográfico a respeito de religiões, principalmente do cristianismo, que interessa a ele, né, do protestantismo. Mas Marx, fazendo então do seu objeto de análise principal a sociedade burguesa, ele quer observar nela exatamente como é engendrada a dominação do modo de produção capitalista, que se movimenta nessa sociedade, né? Quer dizer, ele é um objeto histórico específico, ele quer aprender os seus movimentos, as suas regularidades universais, aquilo que na época, né, é possível se chamar de lei, mas é exatamente dentro dessas possibilidades de observar certos padrões que não são totalizantes no sentido de serem finais, mas eles acompanham ali processos de mudança, né? Então, no Capital, livro 1, principalmente, em que vai trazer à tona o foco desse debate da crítica da economia política, a gente tem ali exemplarmente isso, né? Então, o José Paulo Neto tem aquele livrinho muito bacana que chama Introdução ao Estudo do Método em Marx, que é uma brochurinha bem pequenininha que a Expressão Popular publicou, e ali ele faz uma observação que é importante para a gente, né? Principalmente em termos teórico-metodológicos para a historiografia. Né? Segundo o professor Zé Paulo Neto, né, em Marx, o conhecimento teórico é uma reprodução ideal no mundo das ideias, no cérebro. Né? A reprodução ideal do movimento real do objeto de conhecimento. Vejam que
o processo histórico, os objetos, diferentes objetos que nós estudamos na historiografia, eles existem concretamente na realidade. Nós podemos fazer uma discussão sobre a questão do passado, e aí tem, né, na historiografia tem um debate profundo a respeito disso. Mas nós, historiadores, estudamos o passado, mas estudamos também o tempo presente, né? Nós não fazemos a futurologia. Às vezes o pessoal arrisca aí palpites de desenvolvimento de possíveis processos, mas o historiador normalmente não gosta de falar do que vai acontecer no futuro. A gente consegue, no mínimo, assim, estabelecer esse movimento do processo histórico a partir do nosso presente com as questões que a gente leva, né? Então, a gente parte dessa observação e aí elabora uma representação disso, né? Então, a gente parte da aparência imediata dos nossos objetos para chegar na sua essência. A essência seria a estrutura íntima e dinâmica desses processos. Gente, isso aqui é uma chave importante do materialismo histórico. O materialismo histórico dialético, ele pressupõe e reivindica que é possível explicar as coisas. Na historiografia, há várias discussões sobre isso. Alguns vão dizer que não se explica, mas se interpreta ou se compreende. Na perspectiva marxista, é possível explicar como que esses processos eles são engendrados e eles se reproduzem no seu movimento real, nas suas relações sociais, econômicas, políticas, culturais, religiosas, etc. Isso aqui é um ponto de debate forte e que eu acho que a gente pode arriscar aqui depois debater também, tá? Então, a relação entre sujeito e objeto, quer dizer, essa reprodução ideal, ela é uma tarefa nossa do sujeito pesquisador, né? Nós reproduzimos idealmente, nós criamos uma narrativa, nós escrevemos um texto, mas esse texto, ele tem que buscar, então, fazer uma reflexão, ou melhor, uma análise, né, desse objeto real de estudos. É claro que há mediação aí. Ninguém aqui consegue ir para o passado, na sua máquina do tempo, e olhar lá, observar o passado, né, tal qual se deu. Não é isso, né? A gente tem a mediação das fontes de Pisa. Mas nós temos aí já uma massa crítica de capacidade de análise crítica das fontes que já nos resguarda de vários problemas, apesar da gente ainda sempre, dependendo da tipologia da fonte, encontrar vários problemas, né? Depois eu leio aqui com atenção o que você falou para a gente poder conversar, tá? Porque senão eu não consigo prestar atenção aqui e discutir isso. Mas essa relação sujeito-objeto, né? A subjetividade do pesquisador, é claro que ela está presente. É óbvio que a gente leva os nossos óculos, porque nós levamos as nossas questões, os nossos interesses, a nossa própria experiência, a nossa própria praxis, né? Para os objetos que a gente quer pesquisar. Mas veja que é possível aplicar a crítica do processo exatamente em cima da nossa própria produção. A gente é capaz de fazer essa autocrítica, né? Exatamente, não tem neutralidade. Né? Então, muitas vezes é isso. Tem gente aí que vai fazer uma crítica da produção historiográfica marxista, dizendo, às vezes, é panfletário, o pessoal aqui está fazendo político, está fazendo historiografia. Todo método, gente, toda a metodologia de pesquisa, toda a metodologia de ciência, ela tem os seus pressupostos ligados a visões de mundo, ou seja, há elementos que são ideológicos também. Então, a gente precisa esclarecer esses elementos. Quando a gente faz o nosso trabalho, a gente bota ali, né, na introdução, normalmente, né, todos os pressupostos dos quais nós partimos. Sejam os pressupostos teóricos, conceituais, metodológicos, as fontes de pesquisa. A partir dessa relação, nós estabelecemos hipóteses, quer dizer, possíveis respostas para as perguntas que nós pesquisamos, e aí defendemos, numa argumentação lógica, né, que tem lógica a nossa argumentação, tem que ter conexão, né, a gente defende
as respostas, as possíveis explicações que nós trazemos. Elas podem mudar? Sim, podem mudar com novas pesquisas, outras fontes, críticas da aplicação metodológica conceitual, porventura, né? Tudo isso pode acontecer. Eu estou demorando muito aqui, eu vou ter que acelerar um pouquinho, gente, desculpem, viu? Então, assim, toda essa discussão, ela vai, então, adentrar, chegar no momento da concepção de história, que é defendida, então, por Marx e Engels, né? E aí, na ideologia alemã, como eu falei antes para vocês, é que a gente vai encontrar o primeiro desenho sistematizado do materialismo histórico dialético. Então, num trecho bastante conhecido, o Marx e o Engels vão falar o seguinte, né? Em relação aos alemães, que se consideram isentos de pressupostos, ele está aqui implicando com os jovens hegelianos. Devemos começar por constatar o primeiro pressuposto de toda a existência humana e também, portanto, de toda a história, a saber, o pressuposto de que os homens e mulheres têm que estar em condições de viver para poder fazer história. Mas para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para a satisfação das necessidades, a produção da própria vida material. E este é, sem dúvida, um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que ainda hoje, assim como há milênios, tem que ser cumprida diariamente, a cada hora, simplesmente para manter os homens e mulheres, eu incluí, né, vivos. Então, gente, aqui é um dos elementos, um dos momentos na obra toda em que aparece, né, o tema da concepção de história e a defesa que eles vão fazer em torno dessa concepção. Tem outra parte que é muito conhecida e para a gente eu acho que é bastante instigante, deixa eu achar aqui, que é o seguinte, na verdade é uma nota de rodapé, né? É uma nota separada que eles escreveram, que era para ser incluída no texto, que também é bastante conhecida. Dizem assim: conhecemos uma única ciência, a ciência da história. A história pode ser examinada de dois lados, dividida em história da natureza e história dos homens. Os dois lados não podem, no entanto, ser separados. Enquanto existirem homens, história da natureza e história dos homens se condicionarão reciprocamente. Nós entendemos muito bem o que isso significa hoje em dia, né? A história da natureza, a assim chamada ciência natural, não nos diz respeito aqui, mas a história dos homens será preciso examiná-la, pois quase toda ideologia se reduz ou uma concepção distorcida dessa história ou uma abstração total dela. A ideologia, ela mesma, é apenas um dos lados da história. Então, o que se reivindica fortemente aqui é que essa experiência de produção e reprodução da vida, né, ela não significa necessariamente, o que é sempre aí o ponto de debate, preocupar simplesmente com a economia. O que a economia, ela explica tudo no processo, né? Aquela coisa da mecânica, né? Da infraestrutura, ser a explicação total e final para elementos que a gente chama ideológicos, né? Nesse processo da divisão entre infraestrutura e superestrutura. Então, não é esse o caso. Se a gente observar bem o que está sendo debatido aqui, e o comentário que o Eduardo Chagas traz, no outro texto de referência que a gente deixou na relação da bibliografia, que é o artigo A Crítica da Religião como Crítica da Realidade Social no Pensamento de Karl Marx, é importante a gente perceber, porque o posto marxiano e engelsiano não se aplica à praxis a partir das ideias, mas se explicam as formações ideológicas a partir da praxis material. Tem um entrelaçamento entre a produção e reprodução da vida material e a produção das ideias e representações a respeito dessa vida. Então, há momentos e determinados contextos em que o movimento dessas ideias, dessas abstrações e representações, elas vão impactar também nos processos de organização, de reprodução e produção da vida material. Porque senão você não teria dialética aí. Isso é essencial, gente. Então, se na história a gente percebe que
em certos momentos, concepções religiosas, movimentos religiosos, eles vão interferir nos processos históricos, vão impactar e vão organizar as pessoas para que elas ajam em determinados sentidos, né? Os interesses, eles estão articulados, né? Entre as necessidades de sobrevivência material e material, de base material, e a forma como a representação dessas experiências elas se dão. Isso vai ficar bastante claro, acho que no debate que o Wellington vai trazer na semana que vem, principalmente quando a gente vai pensar as lutas de vários movimentos religiosos na história, em que você tem como inspiração e utopia uma perspectiva religiosa. Então, o Engels, especialmente, ele está muito interessado, né, em analisar certos movimentos religiosos que teriam aí possibilidades revolucionárias. E nós aqui no Brasil estudamos vários, né, desses movimentos, especialmente aí o pessoal da Teologia da Libertação. Antônio, Gabriel, você está com a mão levantada? Desculpa, viu? Depois eu te passo a palavra. É que eu estou muito atrasada aqui, mas eu preciso adiantar, senão não vai dar tempo, gente. Vocês me perdoem, tá? Querer muita coisa e não dá tempo. Então, aqui nessa discussão, o Engels, em vários momentos aí no final da vida, ele teve que se posicionar, porque já havia ali, né, no final do século XIX, certas tendências de leitura do marxismo como um determinismo econômico, isso é uma discussão bastante conhecida, né? E numa carta que ele escreveu para o Joseph Bloch, aí em setembro de 1890, ele já vai esclarecer isso. Mas a nossa, de Marx e dele, concepção de história, é sobretudo um guia para o estudo. É necessário voltar a estudar toda a história, devem examinar-se em todos os detalhes as condições de existência das diversas formas sociais, antes de procurar deduzir delas as ideias políticas, jurídicas, estéticas, filosóficas, religiosas que lhes correspondem. Então, é preciso levar em consideração todas as articulações que são feitas, tá? Esse comentário aqui do Kozelek eu vou pular, porque é mais um comentário da historiografia, no sentido que ele vai valorizar muito a forma como Marx, especialmente, vai desenvolver o materialismo histórico, porque, como eu havia falado antes, né, é um método, uma perspectiva que possibilita, inclusive, a autocrítica. E isso faz com que haja um processo de mudança das perspectivas que vão de acordo com o contexto histórico. Então, não dá para eu querer aplicar uma análise marxista do final do século XIX para o capitalismo que fora do século XXI. Ou querer que o debate sobre as religiões que eram feitas no contexto do século XIX, de Marx e Engels, sirva totalmente e plenamente para fazer o debate das religiões do campo religioso hoje. É preciso levar em consideração aí essas diferenças, mas é preciso ver as potencialidades da aplicação do método, né? Então, chegando finalmente aí mais no âmago da coisa, né? Então, essa crítica da religião vinculada aí na perspectiva da história das religiões é o quê? Como eu falei no início, né? Entender a crítica da religião como a crítica da realidade social em que essas religiões elas estão historicamente existentes, né? Porque há um caráter ambivalente dessas experiências históricas, dessas experiências religiosas. Elas tanto podem servir como a legitimação de relações sociais, da ordem burguesa, das relações de exploração, da forma como o modo de produção está organizado, mas elas também, muitas vezes, podem servir como a subversão dessas relações sociais. Elas podem ajudar a projetar, né, uma perspectiva totalmente diferenciada e de negação das condições da realidade social tal como são dadas. Então, esse caráter ambivalente, ele deve ser observado pela gente sistematicamente nas pesquisas que nós vamos fazer. Para o nosso tempo presente, é importantíssimo, por exemplo, que a gente leve em consideração a situação, por exemplo, das igrejas evangélicas, né?
muita gente tem feito esse debate, e ele é importantíssimo, porque às vezes algumas análises elas são feitas de forma querendo homogeneizar, como se todos, né, as igrejas evangélicas, elas fossem conservadoras, ou estivessem vinculadas ao neofascismo atual, e não assim, né? Muitas igrejas neopentecostais, pequenas igrejas periféricas nas comunidades aí, ou nos interiores, ou nas periferias urbanas, elas têm caráter profundamente de ajuda mútua, de acolhimento, de resolução dos problemas do cotidiano, de embates, né? Situações de violência contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, há vários exemplos concretos de pesquisas apontando esse caminho, e é importante a gente ficar atento para isso. Então, no resumo das notas metodológicas que o professor Romero Venâncio ele trouxe, e eu coloquei disponível para vocês no texto, o foco é entender, então, as religiões como fenômenos sócio-históricos. Para o professor Romero Venâncio, isso significa o quê? Na leitura que ele faz a obra de Marx, né? Significa a gente entender que nenhuma religião ela opera no vácuo, né? Ou seja, todas as religiões, a religião é uma realidade situada num contexto humano específico, num espaço geográfico, num momento histórico, num meio ambiente social concreto e determinado. É entender como uma invenção dos seres humanos num determinado momento histórico. Então, a gente parte desse pressuposto agora. Leva-se em consideração, é claro, aquilo que as religiões falam de si mesmas e entendem-se a si mesmas. A gente não pode desconsiderar os elementos que são próprios e internos das religiões. Senão a gente também vai estar um olhar totalmente enviesado. Tem que levar em consideração, sim, a mitologia, a cosmogonia, todas as perspectivas que são colocadas, que a religião coloca dos seus mitos de origem, como que ela se entende e se coloca no mundo, a sua missão religiosa no mundo, etc. Agora, nós analisamos esses elementos dentro do processo de desenvolvimento histórico humano, porque esses elementos eles vão mudando também. Né? Por mais que às vezes as tradições religiosas voltem para a minha origem, que tentam reafirmar uma tradição, essas tradições muitas vezes nós sabemos que elas são bastante permeadas de alterações a partir de determinados contextos. Né? Então, atenção para isso. Então, a experiência concreta de produção e reprodução da vida é dar concomitantemente com a criação, vivência e divulgação da religião. E isso é um elemento que traz aí muitas coisas interessantes para pensar, pessoal. A gente entende tanto, principalmente em relação às religiões afro-brasileiras, que eu estudo um pouquinho mais, é muito interessante como que a situação concreta da população avisada no Brasil ali, período colonial e império, ela interfere e relaciona com o modo como essa comunidade ela vai se organizando em torno das possibilidades concretas do culto que é possível fazer aos orixás. Então, o texto do professor Wilson Barbosa, que eu disponibilizei para vocês, ele explora isso belamente, eu indico muito para vocês lerem. Então, as religiões estão limitadas no seu contexto social, suas alternativas de atuação, pensar, dizer, práticas, a sua mensagem religiosa, né? Elas se limitam nesse contexto, independente da consciência das intenções dos agentes religiosos. Então, aí há o distanciamento, né? Quer dizer, assim, há um esforço, muitas vezes, os líderes religiosos, os agentes religiosos, eles fazem esse esforço de articulação, de entamento, mas nem sempre é possível. Você está realmente dentro de determinadas situações que é complicado, né? Segundo, nenhuma religião trabalha sobre a matéria social em forma, ou seja, as religiões operam em cada caso concreto numa sociedade já estruturada, construída historicamente pela ação humana. É no seio da mesma forma de produção determinada, que alguns marxistas chamam de estruturas sociais, né, que qualquer religião tem de trabalhar. A estrutura material limita e orienta as possibilidades de atuação de uma religião em seu interior. Em tese, diz ele,
toda religião, em cada caso concreto, existe e funciona num modo de produção societal concreto e determinado, de fato. Não existe nem age abstrata e genericamente, como Feuerbach pensava, mas numa sociedade concreta e particular, localizada no tempo e no espaço, com a população e recursos limitados, estruturados de maneira peculiar, né? Então, segundo o professor Romero Venâncio, essa posição do jovem Marx, que é desenvolvida aí entre 1840 e 1846, não alterou-se muito aí ao longo do tempo, e até no Capital ele vai encontrar essa reflexão de Marx no sentido de qualquer religião que possa existir no mundo, ela se constitui num sistema específico de organização de um dado grupo humano em relação aos seus recursos materiais, com vistas às necessidades, né, que esse grupo tem. Não fala em classe social especificamente, mas nós sabemos que isso é um debate, né? Em vários pensadores marxistas que vão identificar para diferentes classes, diferentes experiências religiosas, mas esse é um ponto de debate. Ou seja, a atividade de produção e reprodução da vida é permanente. De fato, para a gente continuar vivo aqui nesse mundo, a gente tem que estar constantemente produzindo e reproduzindo a nossa vida material, né? É uma condição sine qua non para qualquer atividade humana, individual ou coletiva, inclusive as crenças e práticas religiosas. Então, isso, gente, não é para retirar os elementos específicos da religiosidade ou desconsiderá-los, mas é fazer a relação deles com essa experiência concreta da vida, né, de sobrevivência. Isso ilumina, assim, ilumina ou esclarece muitos elementos que a gente pode ficar confuso para explicar. E eu acho que é um avanço, principalmente nos debates das relações entre religião e política, que são tão fortes hoje e que estão na ordem do dia o tempo inteiro. Eu sei que eu avancei muito aqui com o tempo, eu quero parar de falar para poder abrir finalmente para as questões. Peço mil desculpas se as coisas não ficaram muito claras, e agora a gente debate e conversa, tá? Os textos lá indicados e que foram para vocês, principalmente o trecho da crítica da filosofia do direito de Hegel, que é aquela trecho famoso que inclui aí a questão do ópio do povo, fica aqui para o debate, aí quem quiser abordar isso a gente fala. E o texto do Engels, que é a contribuição para a história do cristianismo primitivo, é só um trechinho que eu coloquei lá, é muito interessante, por quê? Porque o Engels, há alguns problemas aí nessa análise dele, mas ele faz um esforço de analisar fontes de textos bíblicos, né? Ele faz uma análise do Apocalipse de São João para pensar a formação de um cristianismo primitivo e fazer uma aproximação entre a experiência do cristianismo primitivo e o socialismo, e o movimento socialista. E isso ele não faz só nesse texto, né? Nas guerras camponesas da Alemanha, ele faz também, quando ele analisa ali as guerras camponesas e o Thomas Müller, e ele faz em outras obras, né? A Rosa de Luxemburgo também discute as relações entre socialismo e cristianismo, enfim. Tem muitas dessas aproximações, inclusive na tradição aí da teologia da libertação, que o Wellington vai provavelmente abordar, pelo menos rapidinho, na semana que vem, né? Wellington, estou te dando tarefa. Beleza, gente, desculpa, perdão, falei pra caramba e não falei nada de tudo que eu queria, mas enfim. Abrimos para o debate, bola aí, bola para frente. Obrigada pela atenção. Vamos aí abrir para o debate, então. O pessoal que já estava com questões aqui no chat, por favor, levantem a mão ou abram o microfone e podem falar. Quem é que estava? O Antônio, Wellington? O Patrick, ele disse que gostaria de fazer uma questão. Tá, eu vi que o Patrick e depois tem o Eldo também, né? Pode fazer em áudio mesmo, então, professor? Sim, por favor. Então, agradeço a exposição, foi muito boa, muito instigante para o debate.
Fiquei pensando em várias coisas também, porque realmente é um tema super aberto, né? Eu faço mestrado em História da Religião também, então é muito polêmico, né? Porque existem várias tendências, né? Weberianas que muitas vezes se colocam contrárias. Eu venho de uma tradição de militância dentro do movimento marxista, então sempre me vi contraposto, né? Então algumas questões, conforme você foi falando, vieram assim, como por exemplo, nessa questão dialética entre a objetivação e a subjetivação, que às vezes é realmente interpretada de uma maneira muito simplista, como se realmente fosse simplesmente a economia ou as condições materiais que determinassem unicamente, né? Ou seja, o contexto histórico determinasse unicamente, deixando uma visão muito simplista da realidade, não só da religião, mas de qualquer outras representações. Porque as representações, as instituições, né, tudo isso, elas vão ter a sua lógica própria, né? E elas vão ter o processo também de volta, né? Como até comentaram no grupo aí no chat, né? De realmente interferir. Mas não tem como negar que o Marx não é difícil separar o método, a grande contribuição metodológica que ele traz, mas também de um projeto político dele, né, que é realmente a superação, né, o rompimento dessa realidade capitalista, né? Por isso que muitas vezes ele é colocado como outra polêmica, né, como uma teoria da história, né, como ali a apresentação de uma teoria. Eu queria que você comentasse sobre isso, né, sobre essa questão da teoria da história, na possibilidade de, sendo ou não uma teoria da história, né, tendo ou não, se isso abre uma possibilidade de, em algumas questões, por exemplo, no debate sobre alienação, você chegou a comentar, né, que aí vem a coisa do ópio ou não, se isso pode ser realmente um ponto mais crítico à metodologia do Marx, porque realmente essa parte da objetivação e subjetivação, isso é até incorporado pelo próprio Weber, por exemplo, né? Ele tem essa semelhança, tanto que alguns autores marxistas vão falar até de uma possibilidade de aproximação entre a metodologia do Marx e do Weber, mas quando vai para o debate da alienação, por exemplo, aí pelo Marx se focar muito na questão do debate econômico, realmente ele abre um flanco, né? E os próprios marxistas, depois indo mais nessa parte, acabam permitindo que isso seja muito criticado, né? Por quem estuda a história da religião e vai mais para essas tendências weberianas ou outras tendências também, pós-estruturalistas também vão fazer essa crítica, né? E aí eu queria que você fizesse esse comentário sobre essa questão, e aí eu até pensei em relação, como eu estudo movimento evangélico, e aí é uma crítica que me parece assim em relação, por exemplo, à própria teologia da prosperidade, né? Eu fazendo minha pesquisa, eu faço um estudo de caso, né? E mesmo a teologia da prosperidade me parece um conceito desses mais vulgares vindos do marxismo, porque para a ideia da teologia da prosperidade o mundo mudou, a burguesia, a classe mais pobre se aburguesou, né, se tornou uma classe média em ascensão, e por isso as igrejas precisaram as suas condutas morais mais severas, né, mais ascéticas, e se concentrar mais em permitir que o homem tenha a vontade de enriquecer, né? E quando eu vou para o estudo, quando eu fui para o meu estudo de caso, né, quando eu fui para as fontes, para as entrevistas, eu percebi que não, que as questões morais não perderam a sua centralidade, e a crítica ao enriquecimento ou as questões mais voltadas para as questões financeiras não deixam de continuar tendo uma crítica em várias igrejas pentecostais, né? É óbvio que tem a IURD, tem os grandes casos, mas eu vejo, por exemplo, a teologia da prosperidade como uma dessas leituras. Queria saber a sua opinião também, um pouco mais vulgarizadas, talvez, da metodologia marxista. Desculpa me alongar. Tudo bem, Patrick. Perguntas importantes e difíceis, né? Vamos ver se eu consigo ajudar aqui na reflexão. Pois é, exatamente, né? Você pegou um ponto aí que é importante,
que é essa questão da objetivação e subjetivação, e o tema da religião como alienação, né? Porque se a gente for olhar, de fato, os textos de Marx e Engels, na luta política que está sendo estabelecida, no embate com o modo de produção capitalista, e na perspectiva existente, um projeto político de superação disso, essa religião ela iria, talvez, na tendência, no processo, ir desaparecendo como elemento explicador do mundo e parte da consciência, inclusive, da classe trabalhadora. Veja que aí é um embate, é uma encrenca, e a encrenca que eles tiveram ali na experiência deles. Por exemplo, eu acho que é o Michel Levy que conta naquele curso Sociologia da Religião, que ele deu na USP, né, numa das aulas, acho que na aula que ele falava sobre o Engels, que o Marx e o Engels, eles tretaram com o pessoal da França, porque eles não entendiam como que o movimento dos trabalhadores lá, você tinha trabalhadores cristãos, e que queriam continuar cristãos, a galera não era ateia, né? Enfim, eles achavam aquilo muito doido, e parece que os Anais Franco-Alemães, a revista que eles queriam fazer juntos lá com a galera, não deu certo, exatamente porque os franceses insistiam no tema da religião e eles achavam que não tinha que discutir religião. Né? Ou que os trabalhadores na Alemanha, por exemplo, no final do século XIX, o Engels achava que a questão da religião já não era mais um problema para eles. Eles não estavam ali nas suas organizações debatendo isso. Alguns comunistas aqui no Brasil, por exemplo, o Otávio Brandão, alagoano, né, importantíssimo aí no início, né, do comunismo no Brasil. Ele, acho que em algum texto dele, ele reclamava que o problema da classe trabalhadora aqui na Alagoas é que tinha muito Iemanjá na cabeça. A galera estava, sabe, muito no Xangô ainda, tal, nas suas perspectivas. Então, isso é um problema, de fato. Porque, se por um lado, talvez, é uma certa leitura e do acesso que você tem das obras, vamos lembrar que a ideologia alemã, que dá realmente aí uma margem de manobra muito melhor, porque se percebe esse movimento da dialética no debate das ideias que eles estão fazendo com os jovens hegelianos, de maneira assim muito mais, vamos dizer, fluida, no processo da fluidez dos processos e considerando de fato os contextos que você está analisando, com as possibilidades em que as ideias elas podem ter um impacto, do que numa discussão que é feita anteriormente, né? Então, eu acho que muito das confusões que tem a ver com os conceitos de ideologia que é utilizado pelo pessoal. Muitas vezes não, claro, que ideologia, você está falando de ideologia a partir de quê, de quem, de qual leitura. Eu, assim, não sou uma especialista no tema para te dizer as tretas todas do processo, mas como você está dentro do campo, então a gente sabe aí da primeira internacional para a segunda internacional, a leitura que é feita do Kautsky, depois toda a treta que tem em torno da União Soviética com Stalin. Nessa tradição marxista, nossa, é um estique gigante. Tem alguns livros que vão fazer essa discussão da ideologia dentro do campo marxista na disputa, que ajudam um pouco a entender, pelo menos, no momento que a gente quer analisar, qual que é o princípio que está sendo colocado ali, né? Então, aquela obra do Terry Egerton, Ideologia, uma Introdução, ou mesmo Mesaros, né? Poder da Ideologia, vão fazer essa disputa toda ali, né? Todo esse debate. Então, realmente, é um ponto crítico, sim, você tem razão. Eu acho que é difícil a gente querer que o Marx e Engels deem a resposta para a gente. Porque, como a gente estava falando, o horizonte de expectativa deles é bastante específico ali. E o papel que a religião cumpria no século XIX era um papel profundamente alienante, né? Defesa dos interesses da propriedade privada, realmente defesa dos interesses da burguesia. Eles não têm assim uma perspectiva para além daquele mundo deles na lei ali que permitisse talvez enxergar a experiência em outros lugares, né? Então, há pesquisadores aí que fazem toda a discussão. Vamos pensar as religiões afro-brasileiras, como eu havia mencionado antes. O que representou as religiões afro-brasileiras para a população escravizada em situação de escravidão no Brasil?
era ponto de agregação, era ponto de humanização, era uma forma, não só forma de resistência, mas uma forma de criação. Então, tem uma dialética ali de você ser, como o professor Wilson fala, né, numa comunidade por negação, uma população que chega de diferentes lugares da África, que é desumanizada, que é colocada misturada, que sofre uma série de processos de controle, e que eles ainda conseguem, brechas, né, construir, reconstituir uma cultura. Isso é um processo profundo de dialética. Né? Então, a gente precisa entender um pouco isso. E aí, nesse sentido, eu não sei o que você está falando de teoria da história, mas a gente pode pensar, então, que talvez seja um debate da filosofia, como filosofia da história, né? Porque a experiência que eu tenho como professora do ensino superior em história nos últimos 10 anos é que, às vezes, algumas historiografias que nós consideramos, aí levamos como grandes áreas de referência, elas beberam bastante das fontes marxistas, mas às vezes não falam isso, né? E a perspectiva teleológica, eu acho que você colocou aqui no chat, né? Uma teleologia, eu acho que isso não é um problema, sinceramente. Porque se a gente não é capaz de projetar uma outra sociedade em mudanças, a gente está fazendo o quê? Né? Se a historiografia que eu produzo ela não for capaz de impactar de alguma forma e ajudar a contribuir para a construção de realmente um outro mundo, eu não sei para que eu estou fazendo história. Né? Então, eu acho que a gente tem que falar assim, há uma perspectiva teológica, sim, eu parto do presente, eu faço uma crítica, uma análise do passado, mas eu projeto para o futuro uma sociedade ou outra que eu quero. Né? E se isso é feito de forma esclarecida, isso permite com que eu melhore o nível de debate e o nível, acho que, de formação nossa como historiadores. A gente tem que ter, acho que, talvez mais clareza nisso. Né? Eu não sei se eu estou conseguindo conectar todos os pontos que você levantou, mas, por exemplo, em relação à questão da teologia da prosperidade, talvez, de fato, haja leituras aí bastante truncadas, né? Porque essa teologia da prosperidade, a depender de onde, ela é ressignificada na experiência do pessoal que está ali. Pequenas comunidades, como eu falei, pequenas igrejas evangélicas na periferia, que mesmo que elas tenham vínculos com a IURD, outra das grandes, ali no cotidiano, na vivência que aquele pastor ou pastora vai ter com a sua comunidade, eles vão se organizar, vão se ajudar, vão estabelecer relações e formas de convivência que não vai necessariamente reproduzir, né, certas alienações. É claro que tem um aspecto aí dessas questões morais que acaba incentivando, talvez não, mas reproduzindo ou recorrentemente, né, posicionamentos conservadores que vão bater de frente com os direitos de outros. Então, isso é complicado, né? Isso é bastante complicado. Mas eu acho que é possível caminhos de diálogo. Aqui em Alagoas, o pessoal da Casa do Congresso do Povo Brasileiro, que é o pessoal da juventude do MST, eles têm uma casa na Levada, no bairro da Levada aqui, e nós, em 2020, fizemos um curso de extensão para debater juventude, religiosidade e educação popular, né, Wellington? E uma das preocupações do pessoal da militância era exatamente essa, é entender essa experiência religiosa neopentecostal que não está na caixinha do debate feito das grandes igrejas. Porque as mulheres, principalmente as mulheres negras na periferia, evangélicas, elas estão vivendo uma experiência e elas estão muito mais abertas para aspectos de solidariedade, de experiência comunitária, que tem tudo a ver, vamos dizer, com os valores, né, que um movimento como o MST, um movimento de esquerda que quer transformar, está aberto, exatamente, como as comunidades quilombolas, como os povos originários nos seus territórios, né? Exatamente.
É isso mesmo. Então, a gente tem que entender muito melhor isso. Eles vão fazer essa assistência, né, Luane? Exatamente, Luane. Que o poder público não faz, e vão lidar com a violência do Estado, que é massacrante, né? Então, a gente precisa ver que está muito dentro exatamente dessas contradições. E aí, essa classe C em ascensão, que talvez eles estavam vendo, essa classe C ela está totalmente desempregada, está fodida. A gente tá fudido, gente. Então, a crise está pegando. O ano que vem, aí nas eleições, já que foi discutido tanto como o voto evangélico, né, teria aí sido fator para a vitória do atual governo, mas a gente vai ter que melhorar o nosso ferramental de análise e enxergar essas coisas nas suas contradições para tentar entender um pouco melhor. Desculpa, me alonguei também na resposta, pessoal. Perdão. Mais alguém quer colocar, levantar aqui nos comentários no chat? Eu sei que está chegando o horário aí dos simpósios temáticos, muita gente vai apresentar aí. A gente só arranhou os assuntos, né? Mais alguém? Wellington, você não quer colocar alguma observação, professor? Me corrigir, levantar aí elementos? Não, não, sem correções, professora, pelo contrário. Primeiro, dizer que foi uma fala excelente. E, na verdade, enquanto a senhora falava, alguém, eu não lembro quem, colocou no chat reflexo, e a senhora falou que mais adiante eu vou discutir essa questão da Isso. teoria do reflexo. Então, aproveito a oportunidade para Boa. pedir que a senhora discuta essa questão da teoria do reflexo e o conceito de totalidade na dialética. Pois é, gente, isso aí era uma das tretas grandes, né? Porque certas leituras, e às vezes algumas passagens de fato, principalmente de Engels, né? Que o Engels, já que o Engels tratou mais do tema da religião, sobrou para ele, né? O Marx ele vai fazer muitos comentários sobre a religião, eu acho que tirando o livro A Questão Judaica, que ele vai se debruçar mais de fato sobre a questão da situação dos judeus ali na Alemanha, né? E um comentário ou outro nessa crítica lá do debate com os jovens hegelianos, e ali no Capital, várias passagens do Capital, volume 1, o volume 2, volume 3, eu não li ainda, não posso falar. Ele usa muito exemplos concretos da experiência religiosa, principalmente da igreja na Inglaterra, né? E da igreja na Alemanha, né? Do protestantismo. Então, ele é sempre assim, é sempre esse comentário de que essas experiências religiosas, muitas vezes, elas estão servindo para legitimar a superexploração ali da força do trabalho, estão relacionados com o contexto negativo. Então, né, é uma situação crítica negativa. O Engels, ele já tentando ali fazer análises mais específicas, por vezes ele vai atribuir às aspirações religiosas e aos movimentos religiosos, especialmente ali o Thomas Müntzer, na Guerra dos Camponeses na Alemanha, aqui a religião é como se fosse uma máscara, ou a experiência religiosa ela é só um reflexo da luta de classes e do movimento das classes sociais em disputa. Então, essa religião, às vezes, em comentários rápidos, ele acaba deixando assim, né? O ateísmo dele fica mais forte, ele fala, o pessoal está aqui nesses debates teológicos, mas isso é só uma máscara para esconder seus reais interesses. Então, esse tipo de leitura que é uma leitura, vamos dizer, menos rica das possibilidades de aplicação da dialética. Porque quando a gente vê a parte da totalidade, veja que isso está na obra deles mesmos, né? Em um momento ou outro, inclusive naquela cartinha lá com o Joseph Bloch, ele vai dizer, não, gente, veja bem, não é bem isso. Vamos levar em consideração todos os elementos. O Marx, no Capital mesmo, em uma nota, ele também responde essa questão do determinismo, né? Ele vai falar, olha, é claro que o que eu estou falando aqui nesse momento, se a gente for olhar lá na Idade Média, a Igreja Católica tinha uma importância gigante.
ela fazia ali, determinava ou definia vários rumos políticos que interferia, é claro, na organização da vida social. Mas a gente tem que olhar contexto por contexto, a gente tem que perceber a totalidade das relações no contexto que a gente está explicando. Para eles, é óbvio que a produção e reprodução da vida, os famosos interesses materiais, né, da existência, em última instância, quer dizer, quando você explica tudo e ainda o negócio não está bem explicado, aquilo ali ajuda a explicar muito, né? Eles têm um peso, mas se eu estou olhando certos momentos na história, observar os seus contextos, ali eu vou ver que ideias, principalmente a religião ou a política, ela pode interferir nesses processos. Então, a totalidade é muito mais rico, temos a aplicação do materialismo histórico dialético, e numa certa leitura, mais correto, né? Tentando aí seguir a perspectiva metodológica. Então, é um avanço, eu acho que é mais interessante e dá mais possibilidades, tá? Porque, a gente tem que lembrar, como eu falei várias vezes, o marxismo, ele é um campo em disputa, a historiografia é um campo em disputa, dentro da história das religiões, as diferentes interpretações que a gente trabalha, abordagens, às vezes elas disputam nas suas elaborações e explicações, ou interpretações para alguns, né? Então, a gente tem que colocar a nossa cara à tapa, né? E nos dispor a entrar no debate, porque a riqueza e o avanço da massa crítica em torno do tema se dá exatamente à nossa capacidade de fazer as críticas necessárias. Então, às vezes, rolam uns constrangimentos, quando não rola briga e treta aberta, né? Mas, às vezes, o pessoal fica constrangido de criticar o colega, ou criticar o amigo. Mas se é uma crítica respeitosa, se tá dentro ali, né, daquele ambiente acolhedor, de uma produção de conhecimento que tenha realmente uma validade, porque ele é revisto, ele é avaliado pelos pares, ele é criticado, ele é colocado em balança, né, das suas contribuições, eu acho que isso só tem a ganhar, só tem a ganhar com o campo de pesquisa, né, e avanço. Enfim, está dando aí mais um tempo, Wellington, não sei se eu contemplei aí tudo, se quiser completar a explicação, fica à vontade, companheiro. Que é isso, professora. Não sei, o pessoal teria mais alguma pergunta, senão eu fico instigado e iria fazer também uma outra colocação. A gente pode deixar para amanhã, se der tempo aí nas discussões, e que agora tem 10 minutinhos aí para tomar um café, tomar uma água e ir para o simpósio temático, né? Eu tenho que apresentar também daqui a pouquinho um simpósio temático 9. Não sei quem de vocês vai estar por lá, e aí a gente descansa um pouco. Mas agradeço muitíssimo, pessoal, a atenção. Peço novamente desculpa se não atendi aí todas as expectativas, mas é isso, né? A gente tem aí um grande debate pela frente, né? Oi, Henrique. Professor, eu tenho uma dúvida, mas essa minha dúvida é em relação ao simpósio. Só o minicurso que vai estar contando horas, ou o simpósio também vai estar contando horas no certificado? Kelly, por favor, esclarece o pessoal. A orientação que a gente tem é que o participante sempre entre pela plataforma Even, que quando você entra e vai lá no credenciamento, a sua lista de frequência já fica valendo. No caso do minicurso, hoje, eu peguei o nome de todos, conferi lá com a lista de presença, né? E estou com eles anotados aqui. Só teve uma pessoa que está com a identificação aí de Black Nyama X, não sei se é assim que pronuncia, que eu não sei o nome correto, só para eu verificar se eu coloquei aqui na lista, se puder me passar o nome completo.
E os outros eventos é só entrar lá pela plataforma que a sua frequência já fica registrada. E nos minicursos a gente vai estar colhendo o nome. No caso do simpósio temático, vai ser feita a frequência de quem está apresentando. Então, o pessoal que vai estar conduzindo, os coordenadores, eles vão estar coletando esses nomes também. Muito obrigada, Kelly. Então, pessoal, feitos os esclarecimentos, agradecer uma vez a presença de vocês e convidá-los para voltar amanhã. Né? Amanhã a gente vai ter a segunda parte do mini curso. O professor Wellington vai apresentar aí obras de referência na historiografia, na aplicação do método, do materialismo histórico dialético. Então, participem, por favor, né? Não desistam da gente e a gente segue aí na discussão. Viu? Muito obrigada a vocês e um grande abraço.